Fala pessoal do canal Amor e Paz, espero que estejam todos bem aí, né? Hoje passando por aqui para fazer mais um videozinho para vocês. A gente vai falar sobre algo importante na sua vida, né? Primeiro ponto mais importante na sua vida é a fé em Cristo, né? E acreditar em você, né? E segundo ponto, que leva o homem, né, a aprimorar a sua moral, a sua ética, os seus bons costumes, né? Nada mais é do que o perdão. Hoje nós vamos falar do perdão. Eu não vou pegar uma passagem bíblica para nós comentarmos hoje, mas eu decidi especificamente falar do perdão, tá bom? Vamos falar do perdão, sobre aquilo que eu li na Bíblia no contexto geral e chegar a uma conclusão para que nós possamos compreender como devemos conduzir a nossa vida no nosso dia a dia, não é verdade? Bom, você que está chegando agora aí no meu canal, né, o Amor e Paz, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho para receber novas notificações. O objetivo do canal é trazer para vocês aqui um conteúdo interessante baseado na Bíblia Sagrada, baseado na Palavra de Deus e levar até você, né, o teu coração, o sentimentalismo do perdão, para que você possa perdoar mais, para você poder aí resgatar mais débitos que você tem com seus semelhantes, né? A gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui e eu quero reiterar para vocês que o objetivo aqui não é falar voltado para um tipo de religião, até mesmo porque quem criou a religião foi o homem, né? Deus é único e nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu sou um seguidor de Cristo. Mas eu falo para você diante daquilo que eu acredito, né? Todas as religiões elas têm um cunho informativo do bem para ajudar o próximo. Aquela religião que não tem a determinante, né, de ajudar ao próximo, né, cujo foco é financeiro, cujo foco, né, é fazer o mal, eu não considero como religião. Religião, para mim, é uma organização de pessoas cujo objetivo, segundo a palavra de Deus, é levar o bem e praticar o bem ao próximo de acordo com a sua doutrina, de acordo com seus dogmas, né? E a maneira como cada religião coloca para cada fiel acreditar daquele jeito, tá bom? Eu aqui falo para todos aqui de um modo geral, baseado na Bíblia, tá bom? Então vamos falar hoje do pecado, né? O que é o pecado hoje, né? O que é o pecado hoje diante de nós que somos, né, viventes aqui na Terra, né, matéria, né? O pecado hoje é você cometer a um irmão seu, né, uma atrocidade que muitas das vezes você até às vezes nem percebe que cometeu com uma simples palavra, né? Você às vezes prolifera uma palavra ofensiva, aquela pessoa se sente humilhada, se sente magoada, e você que proferiu a palavra, para você aquilo tudo ali faz parte da sua normalidade, do seu cotidiano. Bom, eu estou aqui para dizer para você que muitas das vezes é necessário que se faça uma reflexão antes de falar qualquer coisa, pelo menos 3 vezes. Será que o que eu estou falando pode ofender o meu próximo? Pode ofender ao meu irmão? Né? Porque muitas das vezes a minha verdade pode não ser a sua verdade. Não significa que eu estou certo ou você está certo. Significa que o caminho que nós estamos percorrendo aqui nesse planeta Terra são diferentes. Né? Você teve uma educação com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, com quem quer que seja, com seu ciclo social. Eu tive também o meu caminho, que na maioria das vezes é de forma diferente que o seu é diferente do meu, o nosso é diferente do outro. Então, diante dessa plataforma, é necessário que se esteja estruturado a fé em nosso Cristo Jesus, na Bíblia, na Palavra de Deus. Deus criou os mandamentos para que nós pudéssemos cumpri-los e, além desses mandamentos, o homem pudesse criar novas leis baseadas no mandamento. Só que o homem cria leis fora das regras de Deus. E aí acaba fazendo com que a sociedade se corrompa diante do que pratica, achando que o que praticando está correto. E muitas das vezes não, né? Então, assim, tem muitos bandidos aí que estão com armas, né, na mão, fazendo justiça com as próprias mãos, contra as leis de Deus, achando que o que ele está fazendo está correto. E não é mentira o que eu estou falando, não. Eles acreditam na própria verdade deles. A verdade deles é o quê? É roubar para ter, sem ter que trabalhar. E eles acham que isso é correto.
né, muitas das vezes eles acham que essa atitude é correta, quando ela está totalmente contra não só as regras da sociedade, como contra as regras de Deus que está nos mandamentos lá que Moisés trouxe para nós. Então, a partir do momento que você se afasta de Deus, que a tua fé é uma fé frágil, né, não é fortalecida na palavra do Senhor, você não vai conseguir, né, de maneira nenhuma perceber aonde você está errando e se você está errando ou acertando. Muitas das vezes é necessário, por isso que muitos missionários fazem seus trabalhos aí, né, como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, né, como muitos, né, aí eu falo de uma grandeza muito grande, como muitos pastores das igrejas evangélicas aqui, que eu posso falar para vocês aí, que ainda estão vivos e estão fazendo o seu trabalho, estão levando ao homem a informação de que o único caminho que serve para o homem é o caminho Cristo Jesus. Mas aí você que está aí me escutando agora, não se rende a isso. Se rende aos poderes da matéria, aos poderes da vaidade, né? A necessidade do orgulho, da ganância. E tudo isso, o materialismo, acaba levando ao homem a decisões erradas na sua vida que vai machucar o próximo, né? E aí eu falei para vocês que eu ia falar sobre o que hoje? Sobre o perdão, não é verdade? Então, veja bem, como perdoar alguém se você não percebeu que você errou? Então, para você, você está certo, né? Agora, para Deus, o que você fez é errado. E toda planta que você vai lá plantar, toda ela vai te dar um fruto. Agora, aquela planta que você plantou, será que vai te dar espinho ou vai te dar rosa? Será que vai te dar bons frutos, né? Uma fruta bacana? Então, assim, é a lei da semeadura, né? A gente colhe aquilo que a gente planta, sendo que muitos estão plantando sem entender que estão errando. E esse é que é o propósito hoje da Bíblia. Por que é necessário ler a Bíblia? Porque aqui na Bíblia está todo o segmento que Deus determinou para você, meu irmão, no seu caminho, para que você possa prosperar. Agora, quando você abandona Deus, quando você fragiliza a sua fé, você fica vulnerável aos poderes malignos da terra, né? Das energias maléficas da terra. E aí começa a praticar coisas erradas achando que está certa. E aí muitas das vezes, como pedir o perdão se você não sabe nem que você errou, né? É de uma tamanha ignorância tão grande do homem que ele nem sabe onde ele está errando. Ele está vivendo por condução, né? Vivendo ali junto com a sociedade que está levando ele. Então eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, abra sua mente, né? Ore todos os dias, na hora de acordar, na hora de dormir, agradecendo a Deus. Se não puder ler a Bíblia, acompanhe aqui no canal. O objetivo do canal não é financeiro, não é like, não é nada disso não. O objetivo do canal é levar para você uma informação sobre a palavra de Deus, fazer com que você entenda que é necessário seguir a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que esteve aqui na terra como missionário, para apagar o pecado do mundo. Quando você entender isso e realmente você ter fé nesse Deus, né, que é o Deus que protege a gente, que nos dá a oportunidade de estar vivos, aí você vai entender que as suas atitudes estão erradas diante da palavra de Deus. Os mandamentos de Deus são poucos, mas são íntegros e são profundos. Que diante desses mandamentos de Deus, o homem cria suas leis e que essas leis que são criadas são para serem respeitadas, por mais que você não concorde com elas, né? E aí, se você prevalecer tudo isso, as suas atitudes serão atreladas à sua consciência e você vai poder perceber onde você está errando, porque todos nós erramos, né? O importante é entender que você precisa saber onde está errando, porque quando você erra e percebe onde errou, isso daí é de uma sabedoria tamanha você ter a possibilidade de pedir perdão ao teu irmão. Às vezes sai da nossa boca uma palavra proferida que não é legal, que machuca o irmão. Aí você rapidamente, poxa, meu irmão, me perdoe, eu errei com você aqui, não foi legal. Ou então, né, às vezes demora para a ficha cair, né? Você comete um erro, você vai perceber que errou daí a uma semana, mas não tem problema nenhum. Você pode se retratar com esse irmão, você chega lá, meu irmão, eu sei que você pode até nem querer aceitar o meu perdão, mas eu estou aqui humildemente pedindo perdão pelo que eu cometi a você, porque eu acabei atrapalhando no seu caminho, né? Então isso é tão bonito, isso é uma dádiva de Deus, é o dom que Deus dá ao homem, a percepção. E eu tenho uma fórmula muito bacana
né, que eu construí ao longo do tempo, né? A gente, na verdade, não cria nada, a gente constrói em cima do que já existe, né? Eu penso o seguinte, que se você analisar tudo que você for falar, antes de você falar, você consegue errar bem menos. Então eu penso 3 vezes antes de falar alguma coisa, eu penso 3 vezes antes de agir e fazer alguma coisa, para que eu não possa prejudicar o meu próximo. Por quê? Eu jamais posso alicerçar a minha felicidade e a minha alegria em cima da desgraça dos outros, né? Tem uma história muito bacana que eu escutei um pastor contando essa história, eu escutei um diretor de um centro espírita e mais uma mulher que eu não sei qual é a denominação religiosa dela, né? Eles utilizam essa história muito legal para poder levar para você aí um conhecimento interessante, que diz assim, né? Um empresário de grande nome, né, renomado, né, na área de... é um fazendeiro, né, renomado na área de venda de leite e gado para corte, né? Ele cresce na vida, fica rico. E ele ensina o seu filho como negociar, né? Porque ele é um bom negociador. Ele cresceu em criação de gados, comprando gado de outras pessoas, né? Num preço bem em conta e ganhando dinheiro em cima disso, né? Então ele se deu muito bem nessa condição, se tornando rico. E ele ensina seu filho a se tornar um grande negociante. E o seu filho se torna realmente um grande negociante. Sendo que ao lado da fazenda dele mora um senhor, uma senhora e morava uma filha, né? Morava uma filha. O que aconteceu? Esse senhor, essa senhora e essa filha, eles tinham um sítio onde eles criavam gados também em menor proporção, né? Em menos quantidade. E o seu filho viu lá uma placa de vendo tantas cabeças de gado, vou colocar um preço aqui simbólico, tá? Por R$ 5.000, tá? R$ 5.000 eu vendo todas as minhas cabeças de gado aqui. E o garoto foi lá e falou, moço, o garoto não, né? Já uns 20, 21 anos, eu gostaria de dar uma olhada nos seus gados. Ele vai lá, avalia os gados, vê que são gados de boa qualidade, né? Que poderia gerar para ele um benefício muito grande, né? E ele começa a negociar com o senhor, negociar, de 5.000 o senhor caiu para 4.000. No final das contas, resumindo a história aqui, o senhor vende para ele tantas cabeças de gado, tá? E mais uma carroça, 2 carroças e mais umas cabeças ali de cabra, que ele também fabricava leite de cabra, fazia o queijo para poder vender, né? Então ele comprou as cabeças de cabra ali, as cabeças de gado, tudo por R$ 1.800, ou seja, R$ 5.000 era o valor real, né? Mas ele cai para R$ 1.800 dizendo para o garoto assim, olha, eu vou aceitar esses R$ 1.800 porque o remédio da minha esposa, uma injeção que a minha esposa toma, custa R$ 1.500. E R$ 1.800 eu consigo comprar esse remédio para ela para postergar um pouco mais a vida dela e ela ter um pouco mais de conforto, né? Ele fala para o garoto, então eu vou te vender por R$ 1.800. Né? Aí o garoto, muito feliz da vida, pagou os R$ 1.800 lá e chegou para contar essa história para o pai, se vangloriando dessa história. Pai, maravilha, não sei o que, consegui fazer meu primeiro grande negócio e tal, estou começando com minhas cabeças de gado aqui, não sei o que. Eu comprei daquele moço ali do lado ali do sítio, tantas cabeças de gado, tantas cabeças aqui de cabra, por R$ 1.800. Aí o pai falou assim, já pagou a ele? Não, eu dei uma parte e ele vai me entregar os animais, e quando ele entregar os animais eu vou pagar a outra parte. Tá, tudo bem. R$ 1.800 foi muito barato, você é um bom negociador, meu filho, parabéns. Quando o senhor chega com os animais para entregar os animais na fazenda dele, o pai do garoto chega para o senhor e fala, poxa, o que deu na cabeça do senhor de vender para o meu filho tantas cabeças de gado aí que valeria pelo menos aí uns R$ 8.000, o senhor vende por R$ 1.800, eu estou vendo que o meu filho se tornou um bom negociador. Aí o senhor fala assim para ele, para o pai, meu senhor, eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida, eu perdi a minha filha com câncer, e agora minha esposa também está com câncer,
e eu preciso comprar uma injeção que custa R$ 1.500 e eu não estava conseguindo vender meus gados por 8.000, nem por 5.000. O seu filho realmente é um bom negociador, o senhor criou ele muito bem, ele está de parabéns. Ele conseguiu comprar tudo isso aqui por R$ 1.800, que já é o suficiente. Eu consigo comprar o remédio para minha esposa e ainda me sobra R$ 300. E aí o que acontece? Para servir de exemplo para você que está me escutando aí, né? O pai desse menino fala assim, foi R$ 1.800 que o senhor vendeu para ele? Foi. Então, peraí, deixa eu fazer umas contas aqui. Aí fez. Então, está faltando aqui, eu lhe pagar aqui, 4.100. Aí, o vendedor das cabeças de gado falou, não, falta R$ 900. Não, falta 4.100. Eu vou pagar ao senhor os 5.000 que o senhor pediu, que é o que vale, tá certo? Não, mas o seu filho é um bom negociador. Não, esquece o meu filho, depois eu vou conversar com ele. Ele pegou, pagou os 4.100, o senhor não queria aceitar, ele falou, senhor, aceite, porque o senhor não está vendendo porque quer vender, o senhor está vendendo porque tem a necessidade. O pai pagou, pegou o filho, entrou e o filho, muito assustado, falou assim, eu não estou entendendo, pai, eu fiz uma ótima negociação. Meu filho, eu vou te dizer uma coisa, tá? Primeiro de tudo, antes de você fazer uma ótima negociação, você tem que avaliar o porquê que a pessoa está querendo te vender. E jamais alicerce o seu sucesso em cima da desgraça do próximo. Você aqui está levando vantagem em cima de um homem que está com a sua mulher na cama, precisando de dinheiro para comprar medicamentos, e você se prevaleceu da fraqueza do próximo para poder se beneficiar na sua negociação. Isso não é justo. Isso atinge diretamente a sua moral, a sua ética e os seus bons costumes. Não é isso que eu quero de você como um grande negociador. Um grande negociador negocia algo relacionado a preços e valores diante de uma realidade natural, que a pessoa está querendo se desfazer porque quer se desfazer. Não porque uma pessoa está com problema de saúde, porque uma pessoa está desempregada, está na sua íntegra e maior miséria. Então, não alicerce nunca o seu sucesso em cima da desgraça dos outros. Então, essa foi uma lição muito boa que o pai deu para o filho. E eu deixo aqui para vocês como um conselho, né? A gente não deve querer algo sabendo que a pessoa está passando por uma necessidade, uma dificuldade. É melhor você emprestar aquele dinheiro sabendo que não vai receber porque a pessoa está passando por uma necessidade, do que você aceitar comprar algo muito barato por conta de uma facilidade que está aparecendo na sua vida, estruturada na necessidade de um irmão que está precisando de um dinheiro para comprar um remédio. Então fica aqui o conselho para vocês, né? Criem a moral, criem a ética, os bons costumes, caminhem na seara do amor e da paz, da fé, que Deus vai dar para você, né, um entendimento de como conduzir a sua vida. Não fique preso às questões materiais, né? Dê o perdão. Como você pediu perdão se você não sabe onde você errou? Está aqui essa história que está lhe contando aqui, né? O menino não tinha enxergado onde ele conseguiu enxergar depois com o pai falando. O menino só estava vendo a necessidade dele mostrar para o pai que ele é um grande negociador. Mas o menino não avaliou a história do próximo. O menino não entendeu que, por mais que parecesse que ele estava correto nas suas negociações, ele não estava devendo ao senhor, ele pagou tudo certinho, tudo bonitinho, mas a maneira como ele construiu essa negociação foi alicerçada em cima da desgraça alheia. Então é isso que eu quero deixar para você aqui, né? Muitas das vezes a gente peca sem saber que está pecando, mas a sabedoria de Deus e a nossa fé, ela nos mostra onde nós erramos, e aí temos que ter a humildade de ir lá e pedir perdão, né? E baixar a nossa cabeça. Então está aqui, peça perdão, o perdão alivia o teu coração e enobrece a tua alma. Mas antes de pedir o perdão, saiba entender aonde você errou. E para você entender onde você errou, você tem que ter fé, sabedoria e inteligência. Tem que orar todo dia. Tá bom, meu irmão? Fica com Deus. Até a próxima. Espero estar ajudando vocês aí. Vamos para a oração de encerramento. Senhor, que o Senhor possa capacitar o homem para que ele possa fazer o bem ao próximo, para que ele possa olhar pelas crianças que estão nos orfanatos, os velhinhos que estão nos asilos e as pessoas que estão enfermas nos hospitais precisando de ajuda. Que o homem possa ser mais caridoso e possa dividir o pão baseado na fé humana e espiritual. Amém. Que assim seja, gente. Vamos lá, tá? Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar sempre e que possa abençoar aí a sua casa, né?
que muita energia boa possa estar por aí, tá bom? Reflexão sempre. E vamos lá, se inscreva no canal, ative o sininho, né, para receber novas notificações e fiquem com Deus.